Então nós vamos ler do versículo 12 até o 30, mas eu só vou expor do 27 ao 30. Obrigado. O tema da nossa reflexão de hoje é encorajamento para os dias ruins, ou encorajamento para os dias difíceis, encorajamento para o dia mau. Vamos lá, versículo 12 diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Oremos. Senhor, não é fácil afirmar que a nós foi dado o prazer, a graça, o privilégio de sofrer pelo Teu nome. Dá-me forças, que a igreja seja edificada, que a Tua palavra frutifique nos corações aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como viver as circunstâncias difíceis da nossa vida? O interessante aqui dessa passagem
é que nós não estamos falando de um sofrimento por causa de pecado. Nós já vimos na EBD resultados do pecado, consequências do pecado e esses sofrimentos. Nós estamos falando aqui do nosso apóstolo Paulo. Nós lemos sobre a história de José e nós estamos falando desse tipo de sofrimento aqui, o tipo de sofrimento que ele vem porque você é fiel ao Senhor, que vem porque você está sendo fiel à palavra de Deus, fiel ao Evangelho. Nós vimos que José sofreu, foi fiel, se afastou do pecado e sofreu consequências. Da mesma forma aqui com o apóstolo Paulo está acontecendo isso. É um sofrimento que de alguma forma é consciente. Se posicionar a favor do Senhor, a favor do Evangelho, vai te trazer consequências, vai te trazer sofrimento. Alguns teólogos vão chamar de que o Evangelho ele é contracultural. Ou seja, ele vai contra a cultura, vai contra o que os outros pensam fora dessas quatro paredes. E quando você se posiciona, de alguma forma, sofrimentos virão. O apóstolo Paulo sabe que quando ele começa a pregar o Evangelho e falar que o nosso Senhor Jesus Cristo é Rei e reina, que Ele é o dono do universo e que pela sua palavra Ele sustenta todo o cosmos, ele sabe que isso vai contra o império. O império não aceita outro senhor que não seja o imperador. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele será preso. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, na sua cultura, no seu momento, na sua época, vão vir consequências, vão vir resultados. E o resultado está aqui na carta aos Filipenses. Esse irmão é preso. Eu sei, tem estudiosos que reconhecem que ele está preso ou em Cesareia ou em Éfeso, mas a minha defesa é ao lado dos tradicionais, de que ele está preso em Roma. Nós vimos aqui que ele dá um relato sobre a sua vida e de como ele aplica o Evangelho nesse momento da sua vida. E ele fala, eu quero retornar a vocês, irmãos filipenses. Eu quero que o Senhor transborde novamente em alegria no coração de vocês. Porque esses irmãos em Filipos também estão sofrendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo. E aqui vai uma nota de rodapé. Ninguém sabe exatamente o que diz o verso 30. Leia comigo novamente. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Gordon Fee, passando por outras literaturas, vai dizer que há pelo menos 18 interpretações possíveis aqui. O que eu acredito? Que aqueles irmãos, baseado lá em Atos, estão sofrendo, assim como o apóstolo Paulo pregou, expulsou o espírito maligno e foi preso. Provavelmente está acontecendo a mesma coisa com aqueles irmãos. Como eu disse, tem mais 17 por aí, pelo menos, dizem os estudiosos, pelo menos, devem ter mais por aí. Isso é o que eu defendo. Ou seja, o apóstolo Paulo sabe e está entendendo o que esses irmãos estão passando. Mas a pergunta para esses irmãos que ainda não vão ter a presença do apóstolo Paulo, a carta vai chegar primeiro. A pergunta é, enquanto isso, o que eu faço? Enquanto você não retorna ao apóstolo Paulo, enquanto você, apóstolo Paulo, com sabedoria que o Senhor te deu, nos aconselhe, enquanto isso, o que nós fazemos, o que a igreja de Filipos faz? É a pergunta que nós hoje devemos fazer, não para o apóstolo Paulo, mas para o Espírito Santo. O que devemos fazer quando nos posicionamos a favor do Senhor, a favor da palavra, fielmente obedecendo ao nosso Senhor? O que devemos fazer? Qual é a nossa postura diante dos sofrimentos que virão da cultura? Qual é o nosso consolo? Qual é o encorajamento, apóstolo Paulo? Espírito Santo, nos aconselhe, nos encoraje por meio da tua palavra. E aqui temos o versículo 27, que diz assim, não importa o que aconteça. Você leu toda a perícope comigo. No versículo 12 ele diz, aquilo que me aconteceu. No versículo 19 ele diz, o que me aconteceu. Mas chega aqui, no versículo 27 ele diz, não importa o que aconteça.
E então, se você está com uma leitura desatenta, é o momento de você parar e falar, opa, calma aí, o apóstolo Paulo falou, deu um relato sobre a vida dele, mas agora ele fala, não importa o que aconteça, se ele vai continuar morto, se ele vai morrer, ou se ele vai continuar vivo, não importa, o que ele está falando agora é muito importante, você precisa parar a sua leitura e ficar atento, não importa o que aconteça, não importa se eu vou ou se eu não vou, importa que agora, presta atenção, Filipenses, presta atenção, irmãos em Filipos, prestem atenção, irmãos em Cristo. Vai começar o meu encorajamento a vocês que estão sofrendo por ser fiel ao Senhor. É bom eu frisar isso, não há pecado aqui envolvido. A gente estava conversando no carro, na carona, né, vindo para cá, para a igreja, e a irmã comentou assim, às vezes, o crente para ficar bom, Deus tem que bater para dar liga. As irmãs vão entender esse trocadilho, né? Tem que bater para dar liga. Não é desse tipo de sofrimento que nós estamos falando aqui. O cristão é fiel. O cristão sabe o que está fazendo. Ele sabe qual o posicionamento dele perante a cultura. Ele sabe o que ele é a favor. Ele sabe o que é amar a Deus. E então o sofrimento vem. É quando você é justo, é honesto e o sofrimento vem. Nosso apóstolo começa a nos aconselhar, nos encorajar. O versículo continua. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Deixa eu dar uma ilustração aqui para os irmãos, que vai servir ao longo do sermão, e de alguma forma eu quero avisar que é uma ilustração, embora seja contemporânea. Eu não pensei em nenhuma pessoa específica, mas foi na melhor ilustração que eu pensei que eu pudesse aplicar o sermão. Muitos de nós somos trabalhadores, somos cristãos, alguns fiéis, outros desejando. Mas a ilustração é de um cristão trabalhador fiel. Ele começa a trabalhar na sua empresa. Ele é um bom profissional, o chefe dele reconhece isso, é um excelente profissional. No entanto, parece que o seu chefe começa a mudar. Parece que o tempo vai passando e o chefe dele começa a mudar. Se é do ramo administrativo, ele fala, olha, o valor do serviço deu X, mas coloca Y na nota fiscal para a gente ganhar um dinheiro em cima disso. O cristão fiel vai falar assim, não, chefe, eu não. Coloca outro para assinar esse papel, mas eu não vou assinar. O cristão vai falar, eu sou honesto. Mas presta atenção, a motivação do cristão é que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, pregou a verdade, falou a verdade, andou em integridade, sem pecado algum, foi crucificado, sofreu. A motivação do cristão é essa, eu sou honesto, eu sou verdadeiro, eu sou íntegro, porque o meu Salvador é. Independente dos sofrimentos que virão, eu tenho o maior exemplo de todos, é o do meu Salvador. Essa é a motivação do cristão, e muito provavelmente esse cristão não vai conseguir falar isso tudo para o seu chefe. Então ele diz, eu sou honesto, não vou assinar esses papéis. Você sabe que a longo prazo, ou talvez a muito curto prazo, esse funcionário vai ser demitido. Começam as consequências. Esse funcionário é demitido. Se passou de 6 meses, tem o seguro-desemprego. Aí esse irmão, esse cristão fiel, olha, eu tenho 6 meses para correr atrás, distribuir currículo, ver os meus contatos, arranjar um emprego, é esse tempo que eu tenho. E ele começa. Consequências. Foi fiel à palavra. Amou o Senhor. Sofrimento bateu a porta. O apóstolo Paulo já está dizendo aqui de cara, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui com esse encorajamento? Os estudiosos vão dizer que o apóstolo Paulo, ele, no início das suas cartas, ele antecipa alguns assuntos que ele vai tratar posteriormente.
Ou seja, é como se ele estivesse te preparando no início da carta para aquilo que ele vai tratar depois. No versículo 1 do nosso capítulo 1, o apóstolo Paulo já fala assim: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. O apóstolo Paulo ele já dá uma posição geográfica histórica daqueles irmãos, os irmãos em Filipos, mas ele identifica aqueles irmãos, ele mostra para eles qual é a realidade espiritual desses irmãos. Eles são santos em Cristo. E preste atenção aqui, porque isso você não vai descobrir numa igreja que você tem arrepio, que você fica sapateando, que você fica rodando, que você fica dançando. Você só sabe dessa identidade aqui por meio do estudo atencioso, da meditação e reflexão nas Escrituras. O apóstolo Paulo vai fazer a mesma coisa na carta aos Efésios, em que ele vai falar desses irmãos em Éfeso, e logo em seguida ele vai falar: vocês estão assentados nas regiões celestiais. Você pode não pensar desse jeito, mas é desse jeito que o Senhor nos coloca, nos identifica, é desse jeito que o apóstolo Paulo quer que vivamos, aqui nessa terra, mas sabendo que aqui não é o nosso lar, a nossa cidade é celestial. Como diz um grande servo de Deus, tenha os olhos na eternidade. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Não desanime, continue vivendo fiel ao Evangelho, continue sabendo que as preocupações dessa terra vão ficar nessa terra. Você não pertence a este lugar, você está numa realidade além daqui. Você é identificado por Deus como santo, você é identificado como aquele que está assentado nas regiões celestiais com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você só vai identificar isso, meu irmão, lendo, pensando, meditando, refletindo. É essa identidade que o próprio Senhor está nos dando aqui. Essa é a realidade espiritual. E se nós ainda temos dúvidas sobre se Paulo realmente está querendo falar que essa cidadania é uma cidadania celestial, você pode ir comigo para o capítulo 3, verso 20. Só virar uma página na sua Bíblia e o apóstolo Paulo vai falar novamente. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Primeiro encorajamento do apóstolo Paulo: vivam sabendo que o lar de vocês é celestial, que a cidade que vocês pertencem é celestial. Tenham isso em mente, não percam isso de vista. O texto segue: para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Segundo encorajamento: permaneçam firmes em um só espírito. Num só espírito. Curiosidades sobre o texto. O espírito aqui na minha Bíblia está com a letra minúscula. Eu não terei tempo de tratar de forma muito mais exegética o texto. No entanto, os estudiosos acreditam que a palavra espírito aqui é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e não sentimento. O maior argumento aqui é que toda vez que o apóstolo Paulo vai falar sobre permanecer, alicerçar, perseverar, logo em seguida ele vai usar, no nosso português, uma preposição e definir a esfera no qual você tem que estar alicerçado. Quase nunca é sentimento, dizem os estudiosos. Quase nunca sentimento. Então, sobrou atitude e o espírito, que é mais comumente usado pelo apóstolo Paulo. Então, o espírito aqui é o Espírito de Deus. Permaneçam num só espírito, é o Espírito de Deus. Logo em seguida, no capítulo 2, o versículo 2, diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Preste atenção, que na filosofia, espírito pode ser também pensar. Esse é um vocabulário da filosofia. Colocar espírito como se fosse um pensamento, né? E aqui o apóstolo Paulo fala o mesmo modo de pensar. Ele não usou a palavra espírito. Aí logo em seguida vem o mesmo amor, um só espírito. Se fosse pensar, ele colocaria aqui de novo, um só pensar.
mas eu não vejo isso se encaixando aqui desse jeito. Então, eu não acredito que seja pensar e nem algo relacionado a sentimento. Eu acredito, junto com alguns estudiosos, que aqui é o Espírito de Deus. Se você pega uma boa Bíblia de estudo, ela vai fazer uma nota sobre esse texto e ela vai colocar o Espírito com o E maiúsculo. Na minha Bíblia, eu coloquei o E aqui maiúsculo. Em cima do E minúsculo, eu botei o E maiúsculo. Só curiosidade, eu não vou conseguir tratar, né, disso mais profundamente aqui. O que o apóstolo está dizendo aqui para a gente, diante dessa realidade do nosso sofrimento, é: permaneçam firmes num só Espírito. É óbvio que ele está falando para a igreja, mas isso também é no sentido individual. Vamos voltar à nossa ilustração? Passou 6 meses desse irmão, ele correu atrás, não conseguiu emprego, o dinheiro ficou escasso. Ele estava super feliz porque foi fiel ao Senhor. O dinheiro ainda estava suprindo. Começou a dificuldade, dinheiro escasso, preciso alimentar minha esposa e filhos, e agora? Para alguns começa a bater aquele sentimento de amargura: eu fui fiel ao Senhor, eu fui honesto, está acontecendo essas coisas comigo, porque eu fui injustiçado. Lembra do apóstolo Paulo pedindo que a igreja orasse para que ele não tivesse variedade de emoções para falar do evangelho? Agora o apóstolo Paulo está aplicando à igreja. Enquanto isso, apóstolo Paulo, enquanto isso, Espírito Santo, o que eu faço? Permaneçam firmes num só Espírito. Continue com aquela alegria diante. Continue com aquela alegria de que você foi fiel diante. Permaneça num só Espírito. Aí o irmão começa a pensar: se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse falado de uma forma diferente, talvez eu estivesse empregado. Não é o momento de você pensar essas coisas. Não é o momento desse irmão fiel pensar essas coisas. Porque é aí que o inimigo quer atacar. O inimigo quer fazer com que você pense que você consegue dar conta da sua vida sozinho. Talvez venha a esposa e fala: olha, o fulano de tal que estava contigo, aquele copeiro de trabalho, ainda está lá, olha. E era cristão também, ainda fala assim, era cristão também. Aí te desanima, porque você é o cristão fiel da história. O outro é o cristão que diluiu o evangelho para ficar legal com os amigos. Permaneçam firmes num só Espírito. Aí você vem para a igreja, você conta a sua experiência para o irmão. Aí ele fala: mas olha, eu acho que as muitas letras estão fazendo você delirar. Ainda está citando a versão antiga, né, das Escrituras. Com Paulo foi assim: eu estou achando que você está muito preto no branco, muito rígido. Esse irmão também que está na igreja, ele está fora do evangelho. Ele está fora do permaneçam num só Espírito. Por isso que aqui é para a igreja também. Saber aconselhar. Permaneçam num só Espírito. A pessoa que fala desse jeito está fora do Espírito. Se não sabe aconselhar, diz: vou orar por você, meu irmão. Não sabe o que falar? Vou orar, meu irmão. Permaneçam num só Espírito. É para a igreja também. O apóstolo Paulo aqui está falando de unidade. De forma a aplicar isso à igreja, eu vejo que isso fica mais claro comigo. No capítulo 2, o versículo 14, leia comigo. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Façam tudo sem queixas ou discussões. Esse é um momento crucial em que o inimigo ou seu próprio coração começa a te atacar. E o objetivo é um só: não confie nesse Senhor que você professou ser fiel. Não confie nele. Deixe ele de mão. Olha o que você fez, olha a situação que você está, você foi fiel, olha onde você está agora.
A vida depende de você, meu amigo, corra atrás. O destino é você quem faz, corre atrás. Você foi confiar nesse teu Deus? Olha aí, sai, larga ele. Você largou o seu sustento, você largou aquilo que você queria, aquela carreira profissional maravilhosa, tudo isso que você conquistou. Olha o que aconteceu porque você foi fiel a Deus. É isso que o inimigo quer fazer com que você esqueça o Deus soberano que você crê, quer que você esqueça o Deus da providência, quer que você esqueça que Ele é o Senhor que te sustenta. Ele quer fazer com que você realmente se afaste do Senhor e viva a sua própria vida. Isso é o que o seu coração, o seu inimigo quer. Não é fácil isso para mim falar a vocês. Isso bate no nosso coração, seja de nós mesmos, seja ou por outras pessoas, ou pelo próprio inimigo que às vezes vem, sei lá, dentro dos nossos pensamentos e faz com que a gente comece a duvidar da providência, da ação de Deus nas nossas vidas. Não é fácil falar de um texto em que nós somos fiéis ao Senhor, buscamos ao Senhor, nós saímos, evoluímos, como vimos na EBD, nós saímos dessa parte da idolatria, nós estamos buscando ser fiéis ao Senhor e acontece esse tipo de situação na nossa vida. E o inimigo vem para justamente colocar dúvidas nos nossos corações. Você pode lembrar de outras histórias aqui, como a história de Jó. Você pode lembrar de outras histórias de homens fiéis na história da igreja, e que sofreram por serem fiéis, porque foram fiéis. Permaneçam firmes num só espírito. É o momento em que eu digo para o inimigo: a minha vida não depende de mim, a minha vida não é governada por mim. Apesar das decisões que eu tomo, o Senhor é soberano sobre a minha vida. Eu confio no meu Deus. Assim como Ele fez com José, transformou o mal em bem, Ele pode fazer da mesma forma na minha, na sua vida e na vida da nossa igreja. Mas eu estou convicto de que isso passa pela mente de alguns irmãos. Por que ser fiel se eu vou sofrer? E eu acredito que o apóstolo Paulo pensou nisso também. E o texto segue. Lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, esses inimigos que estão fazendo vocês sofrerem, esses inimigos do evangelho, é deles que o apóstolo Paulo está falando. Para eles, isso é sinal de destruição. Para esses que estão pensando, por que ser fiel se eu vou sofrer? Aqui o apóstolo Paulo diz: mas para vocês, é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo agora é: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Terceiro encorajamento, o privilégio de crer e sofrer. Eu estou colocando aqui o privilégio porque é dessa forma que a nossa tradução traz. O texto no original vai trazer a palavra aqui como dado graciosamente, ou seja, a mesma graça que foi dada a você quando você creu, também é estendida para você suportar esse tipo de sofrimento. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: para vocês, esqueçam esse tipo de pensamento. Por que ser fiel se eu vou sofrer? Porque isso é sinal de salvação. Isso vem da parte de Deus. Continue confiando em Deus. Continue seguindo a caminhada, confiando em Deus. Para aqueles que sofrem pelo Evangelho, para aqueles que estão sofrendo por serem fiéis ao Evangelho, isso é sinal de salvação, isso é sinal de onde está a sua alegria, isso é sinal de que você é filho de Deus. Não estou aqui jogando um banho de água fria no sermão da semana passada que nós ouvimos pela manhã, sobre a santidade verdadeira nos torna mais felizes.
Não estou jogando um banho de água fria naquele sermão, muito pelo contrário, o que eu estou querendo hoje é aonde está firmado a sua alegria, aonde ela está alicerçada. Se for nas circunstâncias, você vai cair. Se for num sorriso muito temporário, você vai se iludir. Se forem sair, dançar, festejar, curtir carnaval, vai virar cinza, vai acabar. Se a sua alegria é firmada em qualquer coisa pueril, pó, vai acabar, vai sumir. Está aqui diante de nós o que é imperecível, que não se destrói. É a alegria que está para além das nossas circunstâncias. É a alegria do qual o salmista pede: recupere em mim a alegria da salvação. Se há tristeza abundante, de tal forma que não se consegue enxergar a alegria da salvação, é necessário orar pedindo: Senhor, nos traz de volta a alegria da salvação. Sofrer por ser fiel ao Senhor é para nossa salvação, então traz de volta ao meu coração a alegria da salvação. Se o meu coração está incrédulo nesse sentido, ajude-me na minha incredulidade, traga novamente ao meu coração a alegria da salvação. Um alerta aqui aos pais: você pode encher, e para os adolescentes também, você pode se encher de conteúdo bíblico, se encher de informações da Bíblia. Você vai cair se não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, e isso só se faz por meio da palavra e da oração. É joelho dobrado diante do sofrimento, meu irmão. É seguindo aqui o conselho que Tiago dá: se alguém está sofrendo, que ore. Da mesma forma que Tiago diz que Deus dá sabedoria e não lança em rosto, ou seja, Deus dá sabedoria abundantemente, da mesma forma aqui no texto, Deus dá graça suficiente para passar pelo sofrimento. Não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Verso 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Quarto encorajamento do apóstolo Paulo. Já comentei que Deus, no seu Filho, nos dá o exemplo de sofrimento. E agora, o próprio Deus nos presenteia com irmãos que têm sofrimentos semelhantes, e eles podem nos encorajar. Temos o apóstolo Paulo, que por ser fiel à palavra, por amar ao Senhor, por ser obediente ao Senhor, sofreu. Temos outros irmãos, temos irmãos na PIB do Parque, e louvado seja Deus por isso, que sofrem e que sofreram. E que por isso podem aconselhar em sofrimentos semelhantes. Presta atenção, eu falei sofrimentos semelhantes. Existe diferença de sofrer de uma pessoa para outra. E às vezes isso acontece no aconselhamento, de uma pessoa subestimar o sofrimento da outra. Por isso que eu falei semelhante, não igual. Porque pessoas passam por situações, circunstâncias parecidas e lidam de forma diferente com esse sofrimento. Esses irmãos, com a sua vida, podem te encorajar. Louvado seja Deus, que Deus nos presenteou com irmãos que sofrem e podem nos encorajar no sofrimento. A minha pergunta hoje é: se você está sofrendo porque foi fiel ao Senhor, continue. Se a sua alegria se esvaiu, se dissipou, você não está feliz, pense na sua salvação. Aonde está a sua alegria? Aonde ela está firmada? Se você não vê lugar nenhum, comece pela salvação. Comece com a graça de quando você creu. E então, ore pela graça que te sustenta no sofrimento. Porque o Senhor dá graciosamente a nós, não apenas crer, mas sofrer pelo seu nome.
Onde está a sua alegria? Onde está a sua alegria? Para aqueles que não são fiéis, se arrependa. Para aqueles que são frouxos no seu posicionamento, são frouxos em querer assumir o evangelho diante do ambiente de trabalho, diante da sua casa, diante dos seus filhos, se arrependa. É tempo de mudar. O Senhor está aqui para transformar corações. Ele é interessado em transformar corações. Ele é interessado em dar mais graça àqueles que lhe pedem. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque a tua palavra foi pregada. O teu evangelho, mais uma vez, disseminado. Está aqui um vaso de barro. Quebra os grilhões dos nossos corações, Senhor. E que a nossa alegria esteja firmada em Ti. Que os nossos olhos estejam firmados na eternidade. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.